Pessoal, então boa noite. Boa noite. Como estão vocês nessa quarta-feira? Tudo bem, graças a Deus. Então, beleza. Vamos dar início então aí a mais uma aula da nossa disciplina aí de ciência política. Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento do que nós vimos na aula passada? Sim, professor. É que na verdade teve alguma matéria para fazer, porque no nosso AVA lá não tinha nada. Só tinha, na verdade, aula gravada. Teve o quê? Desculpa, eu não entendi, cortou. Só teve a aula gravada só, não teve nada para fazer, né? Tipo prova, alguma coisa assim, né? Eu coloquei uma questão lá. Então, eu não consegui achar. Olha que eu olhei de todas as formas. Mas alguém não achou a questão da aula passada? Tem que verificar, professor. Oi? Tem que verificar. Alguém consegue verificar para nós aí então? Porque daí se teve algum problema aí, eu vou fazer o seguinte, melhor, depois da aula então, eu verifico. É que, na verdade, eu li aquelas 30 páginas lá que o senhor pediu, né? Lembra? Aí na hora de responder eu não achei nada. Entendi, porque na aula passada nós vimos a questão da ciência política, né, conceito lá de política, de ciência política e a relação dela com as outras disciplinas. E daí eu coloquei um questionamento lá para que fosse falado exatamente sobre isso, né, para descrever a A importância das disciplinas, acho que predadêuticas, algo assim. isso, da ciência política, da sociologia, da filosofia, né? A correlação entre as disciplinas. Ah, mas essa então acho que eu fiz. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Professor, não no dia da semana do dia 10 ao 15, só tem o vídeo da aula mesmo e a questão não aparece, viu? Só tem o material em PDF do Paulo Bonavides. A questão não apareceu? Não apareceu. Isso mesmo. Não apareceu. Tá. Eu vou ver o que aconteceu então, porque a princípio no sistema tinha dado que estava tudo certo. Bom, aí então eu vou repostar a pergunta lá e eu dou um prazo para vocês. Então, provavelmente deve ter tido algum probleminha ou no sistema ou na forma que eu postei lá. Tudo bem, professor. Alguém mais tentou fazer e não achou a questão de ciência política, além dos colegas que se manifestaram? Eu também não achei não, professor. Professor, Pois não. eu sou aluno novo, meu nome é Érico, estou aqui tentando procurar também essa questão e não estou achando. Ela tem ali para entrar, como se se tivesse a questão, mas não tem a questão. Ela Tá. fala sobre a questão, mas não tem a pergunta em si. Entendi, Érico. Eu vou, eu vou pegar então no final da aula, vou ver o que aconteceu certinho e eu reposto o questionamento então. Ok, então, professor. Podemos fazer assim, pessoal? Ó, eu estou com a tela aberta aqui ainda, inclusive está escrito assim: ainda não foi inserida nenhuma questão. Tá. Eu vou. É que eu coloquei. Você tá onde? No questionário ou na tarefa lá embaixo? É uma É que na tarefa verdade. que tinha na primeira semana. É isso?
Nas 2 semanas, e na primeira semana eu acho que o pessoal fez, né? Que foi a questão da política lá, né? Do homem animal político. Mas é que agora não apareceu nem no fórum e nem no estudo de caso, professor. Daí não está aparecendo para a gente. Da semana passada, né? Esse último que o senhor passou. O E, outro a gente fez e mandou. Só que esse uhum. segundo não aparece no sistema para gente. Não, então, eu vou verificar o que aconteceu, e eu dou um prazo para vocês fazerem, então. O material que eu postei hoje lá, vocês já conseguiram visualizar, né? Na aula da terceira semana. Tem que dar uma revisada agora, né? Sociedade de Não, não. Estado? Oi? Sociedade de Estado? Isso. Tá sim, tá aqui na terceira semana, um PowerPoint. Isso. E depois eu recoloquei lá o livro do Paulo Bonavides mais para baixo. Sim, Também o Paulo do... colocando. Exatamente, tá aqui também. Que daí aí vai ser o capítulo terceiro do livro do Paulo Bonavides. Ok, tá, os dois tá abrindo. Beleza. O... Na aula passada, então, nós vimos o conceito de ciência, de política, de ciência política e da relação entre a ciência política com as demais ciências. Tá? Vocês mencionaram para mim que não apareceu aí o questionário, eu vou verificar, e daí eu entro em contato com o Ayrson, que é o representante da sala de vocês, para informar o que aconteceu. Referente a esse conteúdo aí, alguém, apesar de já fazer uma semana, né, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a ser feito? Bom, Professor, pode falar. na verdade, eu queria só esclarecer uma dúvida. Só o terceiro capítulo seria a sociedade e o Estado? É esse que é o capítulo do livro que é para a gente estudar? Da aula de hoje, sim. Perfeito, professor. Obrigado. Hein? Eu vou, como na aula passada teve o questionamento aí que era muita coisa, né? Na aula passada tinha deixado no áudio, no vídeo, que eram os 2 primeiros capítulos. Nesse eu coloquei lá que é o terceiro capítulo propriamente dito. E nas próximas aulas no material eu vou estar fazendo isso daí também. Tá? Vou estar destacando ali no título do arquivo, da postagem, o nome do autor do livro, né? E o capítulo que nós vamos estar estudando, nós vamos estar trabalhando, tá? Tendo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Ou a gente pode também estar pelo sistema aí agora do AVA também tem uma aba lá de fale com o professor. Certinho, pessoal? Ok, professor. Certinho. Mas alguém mais tem alguma dúvida? Bom, então, vamos estar começando a aula de hoje. Vamos estar falando hoje, então, sobre alguns conceitos, tá, pessoal? Que nós precisamos trabalhar aí ainda de forma introdutória, para que a gente consiga trabalhar algumas questões, inclusive, tá? Uma parte do tema aí que é o Estado, vocês estão vendo isso de forma aprofundada com a professora Josiane, acredito eu. Ela está ministrando para vocês a disciplina de Teoria do Estado, é isso, né? Então, assim, nós vamos verificar aqui a teoria do Estado também, tá? Para que a gente possa adentrar dentro de outros temas da ciência política,
as formas de governo, sistemas políticos, o próprio poder, é que eles, querendo ou não, acabam emanando ou sendo exercidos ou sendo requeridos no Estado, pelo Estado ou ao Estado pelos particulares. Beleza? Então, vamos lá. A sociedade. Tá? Alguém aí saberia me dizer, a princípio, o que seria sociedade? Nossa, Alô? Pode falar. professor, Achei que alguém tinha se manifestado em falar alguma coisa aí. professor, Pois não. sociedade é um conjunto de pessoas que participam das mesmas regras em ambiente comum. Somos nós, no caso. Não deixa de estar correto. Certo. Né? A sociedade realmente é um agrupamento ou uma reunião de pessoas e onde ocorrem as relações sociais. Tá? Buscando um conceito mais aprofundado, de forma mais teórica, dentro aí das disciplinas da ciência social, tá? Nós temos duas teorias, ou dois grandes grupos que tentam fazer uma análise, uma conceituação mais profunda do que vem a ser sociedade. Então, nós vamos ter a teoria orgânica, ou teoria organicista, e a teoria mecânica, ou a teoria mecanicista. A teoria orgânica, ou organicista, pessoal, ela decorre desde os gregos antigos, né? Como nós vimos na nossa primeira aula lá, que Aristóteles fala que o homem é um ser político, é um ser social por natureza. Então, o ser humano, ele seria um órgão aí da sociedade. Ele necessita da sociedade para viver. Ele nasce dentro desse sistema, desse organismo, e ele se desenvolve nele. Então, nós teríamos esse primeiro viés da teoria social. Então, nós nascemos no seio da nossa família, e quando nós nos desenvolvemos, nós acabamos vivendo na sociedade como um ser político, um ser social. Tá? Nós obrigatoriamente dependemos da questão social, nós dependemos da sociedade. Então, nós temos esse viés de dependência. Beleza? Em contrapartida, pessoal, a teoria mecânica, ela surge numa forma exatamente contrária, tá? Que o homem nasce livre, ou seja, ele não precisa dessa sociedade para estar vivendo, mas de uma forma tão obrigatória quanto na teoria orgânica, mas ele vive nessa sociedade como um indivíduo, ele nasce livre e ele parte da premissa de que é bom viver em sociedade, e ele parte dessa vontade, desse acordo, dessa aceitação para viver em sociedade.
Então, nós temos esses dois caminhos, tá? Essas duas teorias. Então, só o fato, tá, de eu dizer que a sociedade é onde as pessoas se agrupam e participam dessas relações sociais, não quer dizer que eu estou assumindo uma teoria orgânica, organicista, ou mecânica, ou mecanicista. Vai depender dos questionamentos que eu faço após esse posicionamento, após toda essa situação, essa reflexão, que é o ser humano, né, o indivíduo, ele precisa, ele depende, ele tem um vínculo natural para com essa sociedade, ele pertence a ela como um órgão, como parte de um organismo maior, ou, em contrapartida, se o indivíduo é um ser livre, que ele participa dessa sociedade para desenvolvimento de seus interesses. Tá? Ele não é obrigado a participar da sociedade, como na outra teoria, ele não é, na teoria mecânica, o mecanicista, ele não é parte obrigatória de um corpo, mas ele acaba fazendo parte dessa situação. Tá? A teoria mecanicista, ela surge por alguns questionamentos, tá? Quais são esses questionamentos? Se realmente é um órgão, né? É um organismo e o ser humano faz parte desse organismo, como justificar certas situações que essas partes desse organismo, desse corpo, não estão programadas para fazer? Por exemplo, o ser humano, ele nasce aqui em Maringá, por exemplo, e quando ele se torna jovem, ele vai trabalhar em Campo Mourão, por exemplo. É como justificar essa migração, então, se nós estamos a falar de uma sociedade que é um corpo, e cada indivíduo faz parte desse corpo como um órgão, um tecido, uma célula. Outro questionamento também é a questão do suicídio, né? Você não vê uma parte obrigatória de um corpo vindo a se suicidar, né? Então, questionamentos da mecanicista surgem nesse aspecto. Professor, Pois não. bom, mas aí Peraí, só um também, minutinho. Pois não, quem queria fazer uma pergunta? isso. Não, eu só estou querendo fazer um comentário, professor. Que a teoria mecanicista, ela estaria levando muito ao pé da letra, né? Então, eu acredito que o homem, claro, que o homem tem uma certa independência, mas a necessidade de viver em sociedade é para a própria subsistência ou evolução, tanto pessoal como coletiva. Então, a gente não pode ser extremista em dizer, não, é porque a pessoa mudou para Campo Mourão. Ora, ele mudou para Campo Mourão, mas ele continua vivendo em sociedade. Então, eu acho que há uma interpretação um pouco radical nesses termos aí. Não, ambas as teorias defendem mais ou menos esse aspecto, tá? É que uma diz que nós participamos de uma forma obrigatória, a outra, ela decorre, tá, de um viés contratualista, né? Que também a gente possui os interesses, também possui toda essa questão que você levantou, até mesmo de subsistência, porém, ela traz o viés de que o homem ele não nasce preso à sociedade, ele nasce livre. Porém, ele acaba até abrindo mão de parcela dessa liberdade para fazer parte da sociedade. Ou, nós vamos fazer uma distinção um pouquinho mais para frente, mas para fazer parte do Estado, né? Mas
Essa questão do Estado e sociedade nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que também tem algumas diferenças. Certo. Ok, professor. Mais alguém? Bom, então, aí, pessoal, o autor, o Paulo Bonavides, ele vai nos trazer vários filósofos, tá, ali, e ele dá uma pincelada dentro da teoria de cada um deles, tá? E o que eu quero que vocês saibam é que existem essas duas teorias que fazem essa análise, uma com o viés mais clássico dos gregos, que o homem é o ser político, é o ser social. Então, para ele não fazer parte da sociedade, ou ele teria que ser um deus, ou um monstro, coisas que ele não, o homem não é. De contrapartida, na outra teoria, o homem nasce livre e ele faz parte dessa sociedade para ter as suas relações sociais, porque ele depende dessas situações para a concretização de seus interesses, de seus desejos, tá? Uma coisa que a gente vai ver muito na teoria da ciência política, na teoria da política, é interesses, tá? Então, tanto uma quanto outra teoria, elas trabalham com essa questão que o colega trouxe, da subsistência, do próprio interesse, do crescimento, todas as questões que nós temos, porém, uma delas nos coloca como livre e a outra como um vínculo que nós já nascemos com ele e nós não perdemos por mais que a gente venha a estar morrendo. Beleza? Até aqui alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Professor, essa parte última aí eu não consegui entender. Não consegui. Uma parte nasce com a gente e a outra. E a outra teoria diz que o homem nasce livre, né? Ele vem a fazer parte. Mas essa parte que nasce com a gente já não é uma parte predominante livre? Como assim? Só coloca assim mais explicativa para mim, só para mim conseguir raciocinar. Por favor. Assim, a teoria mecânica, ela nos coloca ali o quê? Que o ser humano, ele é um indivíduo e é o fim em si mesmo. Tá? Ele nasce livre e ele participa da sociedade se ele quiser, né? Aí nós vamos ter que adentrar naquela situação, nós não vamos conseguir viver sozinhos. Mas em tese, dentro da teoria aí, nós conseguiríamos colocar o quê? Que seria o destinatário final aí, ou criatura final. Tem uma passagem ali, por exemplo, que ele coloca no livro que a soma de 100 vontades não cria uma vontade número 101, que seria de um ente a mais, que seria essa sociedade, né? Que seria a sociedade dos organicistas, que eles dizem o quê? Que o homem nasce nessa sociedade e que se ele não for parte dessa sociedade, ele ou é Deus ou ele é um monstro. A concepção mecânica, ela já nos coloca, olha, o homem, mesmo que ele não participe, só pelo fato de ele não participar, não quer dizer que ele é Deus ou que ele é monstro. Ficou um pouco mais claro? Essa é a teoria mecânica. A mecânica é essa que o homem nasce livre. Tá, e essa que o homem é um monstro. Se ele não participar da sociedade, é a orgânica. Né? Vem de organismo, de órgão. Se ele não participar, né? Se
Se ele participar obrigatoriamente. É orgânica. É orgânica. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Até aqui? É bem complexo, entendeu, professor? Assim, é muito bom, pelo menos no meu entendimento. É bem complexo de entender isso, mas vamos lá. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo separar uma coisa da outra. O senhor concorda que é um pouco complexo isso? Sim, sim, até a hora que eu estava lendo ali, eu cheguei a ter mais ou menos essas dúvidas, tive que ler umas 2, 3 vezes para conseguir ter essa distinção, tá? O... Professor, então, Pois assim, não. na orgânica, o homem, ele meio que é obrigado a estar em sociedade. Se ele negar essa participação, ele é considerado ou um deus ou um monstro, correto? Não é ele negar, ele não tem Ele não escolha. participar, e entendi, ele tem que participar, no caso, ele não tem E essa escolha. exatamente. Entendi. Daí na mecânica, ele tem a liberdade, porque ele tem que vir até a sociedade, porque ele precisa de outras pessoas para estar ali e obter as coisas que ele quer, correto? Isso, é mais ou Ah, menos tá. por aí. Então tá bom, tô seguindo sua linha de raciocínio, então. Até aí, então, alguém tem alguma dúvida? Tá, pessoal? Como é algo complexo e eu quero que vocês entendam, a gente vai um pouco devagar, tá? Até eu posso, vocês podem até me corrigir, nós estamos indo um pouco devagar aí nessas primeiras aulas, tá? Até pode ser meio maçante, meio chato, vocês têm a liberdade de estar até me auxiliando com isso pra gente. Não, professor, tá perfeito, assim. Assim a gente aprende mais, eu acho. Não, para que não fique essas dúvidas, entendeu? Não adianta a gente chegar aqui, eu vou utilizar um termo chulo que eu vomitar conteúdo para vocês, né? Fazer de conta que eu ensinei, fazer de conta que vocês aprenderam. Então, assim, é o meu posicionamento, pelo menos, tá, pessoal? Aí até depois, aí fazendo as reflexões, lendo o material, se porventura eu falei alguma coisa errada, que a gente também pode cometer equívocos, né? Aí no começo da aula que vem a gente faz essas reflexões também, como nós fizemos hoje aí, falando da aula passada, né? Que ninguém. A gente abriu rapidamente aí para falar da aula passada e nós fizemos alguns apontamentos. Aí Teoria, nós temos. teoria mecânica, então, parte do princípio que o homem nasce livre, hein? Isso. Ok. É o principal contraponto entre as teorias, tá? A mecânica, o homem nasce livre. E a orgânica, ele obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas necessariamente, ou obrigatoriamente, não sei qual é a palavra mais correta, ele tem que viver em sociedade. Vamos pegar assim, ó, a teoria orgânica, ela parte da concepção de Aristóteles, que diz que o homem é um ser social por natureza. Então, para ele efetivamente ser homem, né, ser esse animal racional, ele precisa participar da sociedade. Entendi. Então, ele acaba sendo um órgão, uma A célula. necessidade, né? Para ele ser um homem, um racional, ele tem a necessidade de participar em sociedade. Exato. Ok. Tá? Só pra, porque, como é complexo, dá margem para dúvidas. Eu falar para você, eu sou meio burrinho, mas deu margem para dúvidas. Mas agora. Não, Então, mas assim, é até bom que você pergunta, porque a gente tem essas dúvidas também e o problema já resolve todo mundo. Mas pergunta. É verdade. Pergunta, senão fica chato. Eu pergunto, o Ayrton pergunta. Pode perguntar, que aí a gente aprende também.
Mas deu para ter uma noção boa, professor. Tá, pessoal, aí vocês vão... Eu estou repetindo o livro do Paulo Bonavides ali, tá? Que eu sempre tenho que postar o material para vocês, então eu postei ali, mas eu fiz a indicação do capítulo 3, tá? No capítulo 3, ele vai fazer essa análise dessas duas teorias, tá? Ok. Então, assim, tem ali os apontamentos, eu tô passando para vocês mais ou menos de uma forma resumida, um pouco mais simples, que ele elenca ali vários autores, né, o posicionamento de alguns, tá? E assim, para a gente ter essa ideia, para a gente ter esse ponto de partida. Até assim, que eu já falei, esse é o meu posicionamento. De repente, após aí a leitura, a pesquisa de vocês, até a próxima aula, possa surgir alguma dúvida, ou, né, vocês podem ter um entendimento um pouco diferente do meu, tá? O professor não é Deus, então, felizmente a gente erra, a gente tem algum equívoco, e daí na aula que vem, qualquer coisa, a gente sana essas dúvidas, sana esses equívocos, essas contradições. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Eu não sei se alguém já tinha feito ela, mas eu vi que no site tá o material postado, porém não tem atividade. Você ainda não postou nenhuma atividade para essa semana, né? Dessa aula ainda não. Ah, tá, só para ter certeza mesmo, então. Não, Valeu. não, dessa aula ainda não postei atividade. Daí eu vou liberar a atividade dessa aula e da aula passada, tá, pessoal? Beleza. Que a da aula passada aí já me avisaram que deu algum erro no sistema aí. Hein, professor, mas não é melhor, então, faz um fórum lá, que fica mais fácil, porque senão sobrecarrega. Essa semana, a semana passada, tem as de outros professores também que não postou, aí sobrecarrega todo mundo. Talvez não sei, um fórum, talvez seria mais ideal. O que o senhor acha? Eu vou estar analisando aí, até porque, assim, eu criei o hábito de fazer o questionamento após a aula, para a gente ver até que ponto, sim, né, a gente foi, até porque, assim, eu coloco ali o slide, por exemplo, tem só alguns apontamentos dos tópicos que são previstos para que a gente debata nesta aula. Não quer dizer ali que a gente vai esgotar aqueles pontos, ou, ao contrário, não quer dizer que a gente não exceda aqueles tópicos. Normalmente a gente tenta não exceder para não sair muito do cronograma, né? Aí, pessoal, nós temos uma outra diferenciação a que nós precisamos estar fazendo aí dentro das nossas noções aí, é a diferença entre sociedade e comunidade. Alguém arrisca um palpite aí dessa diferença? A comunidade, vamos dizer assim, é uma vila, assim, um exemplo, uma vila, e a sociedade é um povo. Sociedade é o quê? Desculpa, cortou? Sociedade é um grupo maior, sim, vamos dizer, no meu conceito, eu acho. Não. Você deu um exemplo aí de comunidade, né? Partindo desse seu exemplo, nós temos aí que a comunidade, ela é uma organização social menor, tá? O exemplo da vila é que a gente pensa ser o quê? Uma cidade menor, né? Então, não está errado, tá? Então, nós temos essas duas organizações sociais, que é a sociedade e a comunidade. Então, aí a sociedade ela vai ser mais ampla, ela vai ser algo macro, tá? E a comunidade ela vai ser algo menor,
vai ser micro, tá? Por exemplo, nós podemos pegar aí a sociedade brasileira ou a sociedade capitalista. Veja que nós estamos utilizando um espaço territorial em... Professor, Pois não. podemos colocar que a sociedade é um conjunto de comunidade? É um quê? É um conjunto de comunidade? Uma sociedade seria um conjunto de comunidades? Nós iríamos chegar nessa conclusão, tá? Uma sociedade, ela vai possuir um agrupamento de comunidades, tá? O contrário não é verdadeiro. Onde nós temos em uma comunidade, nós vamos ter uma sociedade. Em uma sociedade, nós temos várias comunidades. Vamos pegar, por exemplo, aqui, trabalhando a ideia que a gente estava, de que nós somos a sociedade brasileira. Então, nós temos aí um marco territorial, né, que é o Brasil, e nós temos uma quantidade grande de pessoas. Estamos quem? 210, 200, 220 milhões de habitantes. E a gente poderia colocar que as comunidades no país Brasil sejam todos os municípios que existem no país, aí que são mais de 5 mil municípios, se eu não me engano. Então, é uma cidade menor, é um grupamento territorial menor, é um agrupamento de pessoas menor, e que via de regra, na comunidade, né, você vai ter ali semelhança entre essas pessoas, tá? Até aí alguma dúvida? Aqui, essa diferenciação entre comunidade e sociedade não é tão complexa igual as teorias da sociedade, né? Não, ela é bem tranquila. Isso aí, se você deixar um estudo de caso, nós conseguimos decidir bem, chegar num contexto legal. Mas o outro vai dar osso, vai ser osso. Tá, na comunidade, pessoal, nós vamos ter aí vínculos afetivos, tá? E nós podemos colocar, por exemplo, na comunidade familiar, né, nós temos um vínculo sanguíneo ou até mesmo um vínculo afetivo. Nós podemos colocar a comunidade e a igreja que cada um frequenta, né? Querendo ou não, você acaba tendo algum laço ali. A sociedade, ela acaba não Escola. tendo... Oi, pois Escola, não. trabalho. Não estou falando escola, trabalho, é onde que você vive em um conglomerado de pessoas. Isso, mas é um conglomerado pequeno de pessoas, né? Não, não é um número exato, tá? Mas é um número menor, é um número pequeno. Você tem um lugar, uma questão territorial definida, que é o meu trabalho, é a minha escola, é a faculdade SMG, por exemplo, O bairro. o bairro. Pegando a faculdade como um exemplo, nós podemos pegar a faculdade como uma sociedade. E cada uma das salas da faculdade, ou a sala de vocês como uma comunidade, a sala do terceiro e quarto semestre, outra comunidade, a sala do curso de enfermagem, uma outra comunidade. Tá? E a sociedade já é algo mais amplo, ela já é uma rede de relações sociais na qual a gente acaba não tendo esse laço afetivo. Aí eu acabo participando dessa sociedade, se ela atender os meus interesses, se ela não me atender, eu posso ir para uma outra sociedade. Se o Brasil não estiver atendendo meus interesses, eu posso ir para a Europa, por exemplo.
É tipo um LTDA e um SA. Oi, desculpa? É tipo um LTDA e um SA. É que aí são tipos societários, né? Comerciais. Na verdade, aqui nós estamos fazendo só uma análise mesmo mais social desses conceitos. Não, eu estou falando de tamanho, professor, de grandeza. Uma sociedade anônima e uma limitada, mais ou menos. Ah, Entendeu? Só uma comparação. não estou dizendo que a sua comparação esteja errada. É a Dilson, né? É. Adilson, não estou dizendo que a sua comparação esteja errada. É que quando a gente vai falar aí dentro do direito, principalmente em limitada, em sociedade anônima, são tipos de sociedade, mas são tipos de sociedade perante ao direito empresarial. Tá? Não, mas pela questão de tamanho, né, até mesmo por essa questão, normalmente você vai fazer uma limitada com alguém que você tem algum vínculo. Já uma sociedade anônima, principalmente a sociedade anônima que ela é de capital aberto, que você tem ações, muito mais gente acaba sendo acionista pelo mesmo interesse fazer aquela empresa evoluir e oferir lucro. A partir do momento que aquelas cotas, aquelas ações não me interessarem mais, eu vou para uma outra SA, né? Eu vou comprar ações de outro lugar. Esteja tendo lucros e dividendos maiores. É mais ou menos essa ideia. Só tomar o cuidado aí dessa questão, tá? De que futuramente, aí no decorrer do curso, vocês vão ter aí o direito civil, o direito empresarial em especial nesse caso, que vocês vão analisar aí os tipos societários, os valores mobiliários, né, que é o exemplo que eu dei de ações. Tá? Só para não ficar tão complexo. Até que alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Bom, nosso terceiro tópico da aula de hoje, então, pessoal, é uma outra diferenciação que nós temos que fazer aí, que é sociedade e Estado. Vocês já viram o conceito de Estado com a professora Josiane, da AGUIL? Sim, ontem ela estava passando sobre isso. Então, alguém aí poderia dizer qual é o conceito de Estado? O estado que ela citou ontem seria no sentido de país. Beleza. Ontem ela mostrou três exemplos de modelos de estados no primitivo, né, que aconteceu lá no passado. Aí ela citou 3 teorias de 3 pessoas que falaram que tinham o modelo de estado dele ali, que ele criou, né, que ele desenvolveu. Os contratualistas. Rousseau, Jones não. Sei lá. Ela falou da teoria contratualista para vocês. Exato. Então ela falou sobre o Thomas Hobbes, que é Thomas na verdade, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. E John Locke, exato. Certo. Isso é bom, hein? É nesse sentido? Ou não? Tá? Nós vamos fazer um passeio rápido por essas teorias também, tá? Mas aqui, tá? O principal detalhe que nós precisamos fazer é a diferenciação, tá? Entre sociedade e Estado. Só um detalhe antes ali, voltando para encerrar o tópico anterior de comunidade e sociedade, que eu esqueci. A comunidade, pessoal, ela surge antes da sociedade. Tá? Então, nós temos uma comunidade
algumas comunidades que daí vão se tornar uma sociedade, ou nós vamos acabar tendo várias sociedades aí, tá? Nós podemos falar em sociedades, tá? No plural, nesse aspecto sociológico, tá? Ou social. Precisamos diferenciar, então, a sociedade do Estado, ou tá, o que alguns autores colocam, sociedade civil e Estado. Tá? A sociedade, ela também, tá, de acordo com alguns, ela antecede ao Estado, ou ela pode ser considerado um gênero, algo amplo, e o Estado uma espécie de sociedade, algo menor, mais restrito. Tá? A teoria sociológica, inclusive, ali com Max Weber, é mais ou menos nesse sentido de que o Estado nada mais é do que uma sociedade com uma peculiaridade, tá? Já a gente trabalhando aqui o Estado, porque o Norberto Bobbio vai nos colocar lá que a sociedade é aquilo que não é estatal, que não é do Estado, a sociedade civil. Então, vamos dizendo o contrassenso, tá? O Estado, ele possui, na visão de Max Weber, que é um sociólogo, o Estado, ele possui o monopólio do uso legítimo da força física. Tá? Calma, nós vamos ver isso com calma. Tá? Então, ele possui o monopólio dessa questão de força física legítima. Tá? Então, o Estado, ele pode ter um efeito coercitivo. Ele pode através das leis, ele coloca o que eu posso ou não fazer. Tá? Então, aí é um uso legítimo da força. E só o Estado possui esse poder, tá? Essa força. Então, a sociedade civil, ela é uma entidade, né? Assim como o Estado. O Estado é uma entidade. Então, nós temos aí uma entidade, a sociedade civil, que ela não possui esse poder, tá? Vamos pegar um exemplo. Quem que não possui poder, professor? A O poder sociedade da civil? força, tá? O poder legítimo da força é só do Estado. Tá. E o da sociedade? A sociedade não possui esse poder. Tá? Ok. A sociedade pode possuir outros poderes. Tá? Poder do dinheiro, poder do carisma, né? O poder da ideia, ter outros poderes. Porém, o poder da força legítimo é do Estado. Tá? Por hora, tá? Vamos ficar só aqui nessa questão do poder, que nas próximas aulas nós vamos adentrar na teoria do poder, tá? A gente precisa só ver essa distinção de Estado e sociedade, porque o Estado é o único que tem essa peculiaridade, esse monopólio. Então, é necessário a gente visualizar toda essa situação para que depois a gente consiga ver a teoria do poder, principalmente dos poderes dos homens sobre os homens, tá? Nós vamos ter o poder dos homens sobre a natureza, sobre os animais, e dos homens sobre os homens. Beleza? Então, a diferença entre Estado e sociedade é justamente essa peculiaridade. O poder do uso da força. Poder legítimo do uso da força. Por parte do Estado.
Oi? Por parte do Estado. Poder ler. O Estado que tem esse poder, não é? É o Estado que tem o poder legítimo da força. Isso. Então, essa seria basicamente a única diferença entre os dois? Nós vamos ter aí algumas diferenças também, dependendo dos outros viés que nós formos analisar, tá? Nós vamos continuar vendo aqui, né? Então, se nós utilizarmos a acepção sociológica do Estado, tá? Nós vamos ter essa principal diferença. Por quê? Porque esse uso legítimo da força, ela também deve ser utilizada em um aspecto territorial, tá? Assim como a sociedade, ela possui lá, como nós vimos, o aspecto territorial do interesse. O aspecto territorial, que é o qual a sociedade vai estar ali para atender os interesses. Até aqui, tudo certo? Certo. Se o senhor colocar uma pergunta dessa numa prova e eu colocar essa principal diferença, vai dar certo, então. Não. Pode ser que sim, né? Não... Marqueteiro. Pode ser que sim, que eu estou falando. Só estou imaginando Não. uma possibilidade futura. Calma, gente. O que pode ser que sim que eu falo é que pode ser que sim que eu coloque uma pergunta dessa na prova. Mas vai ter pegadinha, hein? Não vai ser só isso, né, professor? Não, ó. Desculpa, como que é o seu nome? Pamela. Patrick. Pamela. Patrick. Eu não sei se você fez economia comigo, né? Fiz sim. Então, a prova de ciência política vai ser mais ou menos daquele nível. Eita, estamos lascados. Vai ser boa. Mas não tinha pegadinha na prova. Não tinha, era bem direta, professor. Foi bem direta a prova. A prova que eu mais ralei para fazer, faço, professor. Verdade. Eu também sofri na sua, viu? E olha que todas as perguntas, depois vocês quiserem, a gente pode debater em um outro momento. Todas as perguntas de todas as provas estavam em todos os materiais que eu mandei para vocês. Não, professor, não que não sei. Não sei se a Pâmela. É por ser complexa, às vezes, a economia. Eu estudo economia, mas mesmo assim ainda tem dificuldade. Por causa da complexidade do assunto. Eu queria fazer uma questão mais diferente, né? Que eu queria estar copiando o negócio do material, não. Ficava meio feio, velho. Não, o que eu quero dizer é que não é de copiar, tá? O que eu quero dizer, assim, que tudo o que foi falado, tudo que caiu na prova tinha sido falado nas aulas. Isso eu tenho certeza, isso aí eu tenho certeza. Ah, sim, com certeza, verdade. Mas elaborar uma resposta para concluir tudo foi um pouco difícil. A dificuldade maior é elaborar uma pessoal, resposta. assim, eu também não sou muito complexo na minha correção. Tem alguns elementos óbvios que tem que ter na resposta, mas assim, você escreveu Pamela escreveu de um jeito, o Ayrson do outro, o Adilson de um terceiro jeito. Não vou descontar pela construção do raciocínio. O importante é que tenha, né, essa situação. A mesma linha de raciocínio, né? Exato. A forma pela qual vamos colocar aqui, é uma questão matemática. O resultado é 2. A forma pela qual você chegou no 2, para mim não faz diferença. O importante é o resultado 2. Assim como o raciocínio que você construiu para dizer, a diferença do Estado e da sociedade, com base na teoria de Max Weber, é que o Estado ele possui o monopólio do uso legítimo da força física ou da força bruta. Né? Ele coloca a força física... Essa é a resposta que eu ia usar. Tá? A gente tem que ter a consciência aqui o seguinte: como o Estado ele é uma entidade, né, ele não possui um corpo físico,
Tá? Tanto que Hobbes coloca de forma simbólica o Leviatã, o monstro, tá? Mas ele não possui um corpo físico. Esse uso da força física ou da força bruta é de uma forma figurada que nós temos que interpretar, que é uma forma coercitiva, né? Uma forma que pode me obrigar a fazer ou não fazer alguma coisa. Que, de uma forma diferente, quem não possui esse poder não pode me obrigar dessa forma. É a base da segurança pública, é o poder do Estado e o poder da força que exerce sobre as outras pessoas, mesmo essa força não sendo um corpo físico, não sendo, mas ele tem regras e leis para ser cumpridas. É esse o raciocínio. É esse o raciocínio. Dentro desse aspecto, tá? Desse viés sociológico que tenta nos dizer o que é o Estado, o conceito de Estado. Tá? Porque a sociedade, como nós vimos, tá? Como eu mencionei para vocês, ela pode anteceder o Estado, ou seja, ela é pré-estatal, ela pode vir após, vamos supor que um dia o Estado deixe de existir, a sociedade ela vai continuar existindo, então ela pode ser pós-estatal, como ela também pode ser anti-estatal. Por que vamos colocar anti-estatal? Ela pode ser contra. O Estado que nós temos hoje aí, parte da sociedade, Estado com base no nosso representante presidente da República. Parte da sociedade está contente. Parte da sociedade não. Essa parte que não está contente, ela vai fazer um movimento anti-estatal. Entendi. Certo? Não, certo, professor. O mais complexo mesmo foi o mecânica e o orgânica lá. É o que deu mais. É só para a gente entender, tá? É só as introdução, viu, concepções rapaz? que existem. Deus me livre. Isso. Não, mas deu para entender, professor. Tá? E nós temos, tá, um outro aspecto. Tá? O Paulo Bonavides nos traz 3 aspectos do Estado. Tá? O primeiro que eu falei para vocês foi o sociológico. Ele traz o filosófico, mas o filosófico nós não vamos estar vendo. E ele tem um aspecto jurídico. Tá? O aspecto jurídico nada mais é, então, do Estado, tá? Traduzindo aqui da forma que ele trabalha, o local onde ocorre a administração, onde as pessoas se submetem a um regime jurídico, tá? A um complexo de leis. Então, o primeiro, um sentido mais amplo de Estado, né? Aí a gente poderia... O problema desse conceito é que a gente conseguiria colocar até mesmo em situações que não seriam o Estado. Tá? Então, com a evolução do conceito, com a evolução dos pensadores, então nós temos aí que o conceito, o Estado no seu aspecto jurídico, ele é um ente, uma entidade que possui alguns elementos. Tá? O povo, o território e soberania. Ui, tava fugindo aqui, hein? Peguei no laço. Eu vi. Então, no aspecto jurídico, pessoal, nós vamos ter essa compreensão, tá? De que o Estado possui esses 3 elementos, tá? É o que os autores aí vão chamar de elementos constitutivos do Estado. Tá? O povo,
que difere de população e difere de nação. O território, que da mesma forma como na visão de Weber, né, nós temos um espaço físico territorial. E nós temos também a soberania, que é da onde decorre o poder do Estado. Alguns ainda vão colocar o governo como um elemento constitutivo do Estado. O governo como algo transitório, né? Vamos falar aí de governo Fernando Henrique, governo Dilma, governo Lula, e que é representado por pessoas do executivo. No caso dos exemplos que eu dei, os presidentes da República. Certo? Correto. Certo, professor. E a soberania aí é o fato do Estado ser soberano, enfim, eu não gostei de alguém, eu posso declarar, se eu não gostei de um outro Estado, eu posso declarar guerra. Obviamente que no mundo globalizado que nós vivemos não é tão simples. Mas, um exemplo. Até aqui, então, entre as diferenças que nós vimos aí de sociedade, comunidade e Estado, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, alguma ponderação? Tudo certo, professor, da minha parte. Sai do Bahia. Oi? Nossa, pessoal, eu peço desculpa para vocês, a minha conexão hoje, acho que por causa desse clima que nós estamos aí, tá bem complicada, viu? Professor, o povo é o quê? O território é um espaço físico territorial, né? Isso. Ok. O povo São as pessoas que possuem um vínculo jurídico para com o Estado. Vínculo jurídico, vamos entender aí, uma nacionalidade, uma cidadania. De uma forma pincelada, tá? Aí a gente pode ver um pouco mais aprofundado na próxima aula. Também acredito eu que vocês vão ver mais trabalhado, mais aprofundado em teoria geral do Estado. E a soberania é o fato do Estado ser soberano, onde podemos declarar até uma guerra, no caso, sejamos confrontados, devido à nossa soberania. Sim, também isso num quesito de relações exteriores, né? Entendi. Não, mas tem o poder de o poder soberano, né? O poder de tomar as suas decisões sem influências de outros. Criar sua moeda, criar sua lei. Igual a gente estudou economia lá no primeiro semestre. Tem o poder de. É isso? Ele tem o poder de criar políticas econômicas, de criar leis. Ele é soberano. É o poder soberano, é o poder de fazer aquilo, né, que tenha o interesse dentro, obviamente, de um viés jurídico, socioeconômico. Igual o exemplo que eu dei aqui, numa questão externa. Eu posso declarar guerra contra o Paraguai, igual o Brasil fez? Posso. Tendo um motivo, eu posso. Porém, hoje, no cenário globalizado que nós estamos... Tem as sanções. Não só as sanções, né, porque eu utilizei do meu poder soberano para participar de organismos internacionais, para assinar tratados. Então, assim, querendo ou não, eu tenho que obedecer e respeitar as leis que eu tipo uma ONU, alguém que a gente é submisso, tipo uma ONU, um conglomerado de países.
Existe um acordo, mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque assim, você acaba não se submetendo totalmente, você respeita, né? Sim. A soberania é fato de uma moeda, de uma bandeira, de criar um novo Estado, de criar novas leis, de criar Isso novas... no âmbito interno, tá? Eu te dei alguns exemplos de âmbito externo, de soberania, E o âmbito interno. no âmbito interno do cenário nacional, criar uma moeda, criar um novo município, um novo estado. Novos cargos. Desde que, obviamente, né, a gente não afronte no âmbito interno a Constituição da República. Tá? Tem certas coisas ali, que vocês vão verificar, que para ser modificado é mais complexo. Então, assim, tem certas coisas que eu tenho uma liberdade, não tenho toda a minha soberania, só que tem algumas coisas que, quando foi feita a Constituição, do que está ali não pode ser mudado, ou pelo menos não pode ser mudado de uma forma tão simples. O que é lícito e o que não convém. Que, na verdade, nós vamos ter o que são chamadas de cláusulas pétreas. Tá? Aí vocês vão ver em direito constitucional certinho essa questão das cláusulas pétreas. Mas, em teoria, aí são coisas que não podem ser mudadas, ou que, para ser mudado, é algo muito mais complexo, né? Que cláusula pétrea vem de cláusula pedra, né? Que você não pode mover, não pode mudar, a não ser que seja para ser algo mais benéfico. E tem algumas outras coisas que a própria Constituição nos coloca lá, que eu preciso para aprovar uma lei, eu preciso de maioria, eu preciso de 50% mais um. O outro lá, ela me coloca um quórum de 3/5, ou 3/5, né, é um quórum maior do que 50% mais um. Então, tem esses detalhes, né, esses ritos que devem ser observados, que estão dispostos na Constituição, que foi utilizado pelo poder mais soberano que se existe, que é o poder constituinte. Daí a Constituição ela vai nos colocar lá, né? A forma de governo, forma de Estado, regime político, né? Todas essas situações aí. É a nossa forma de Estado. Ele é um Estado unitário, um Estado federado, é presidencialismo, parlamentarismo. Tudo isso está na Constituição que emanou da Assembleia Nacional Constituinte. São exemplos, tá, pessoal? Só para a gente entender aqui a soberania. São temas que vão ser vistos por vocês, ou, de repente, comigo, ou na disciplina de Direito Constitucional. Não se assustem se o professor está falando algumas coisas aí. Alguém queria falar alguma coisa? Desculpa que eu acabei cortando. Não, é só a Dilson enchendo o saco. Adilson, o microfone tá aberto, cara. Desliga o microfone, Adilson. Desliga o microfone. Desculpa. Você queria fazer algum comentário, Adilson? Eu acho que eu te cortei agora há pouco. Não, desculpa, o microfone ficou aberto. A menina quer comer 2 minutos, pelo amor de Deus. Tá. Ô, professor, uma lei estadual ou uma municipal, ela nunca pode ser soberana. O professor caiu. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Uma lei estadual, uma lei municipal, ela nunca pode ser acima de uma lei federal, porque aconteceu um caso disso comigo, na Constituição Civil, onde uma lei federal dizia uma coisa e uma lei municipal dizia outra. Mas, para contradizer essa lei municipal, teria que passar por cima da estadual, ou da federal, que era uma lei... Não era nem estadual, era uma lei federal. É que assim, ó, vamos lá, nós vamos fazer uma diferenciação aqui, tá?
a soberania, tá? O poder soberano, ele emana do chefe dos chefes aí, né? Ou do executivo ou do legislativo, do Estado. Vamos entender o Estado aqui como país, então do Brasil, tá? Porém, a nossa Constituição, ela concede um outro poder aos Estados membros e aos municípios membros do Pacto Federativo, que nós vamos chamar de autonomia. Então, existem assuntos, tá, que a Constituição vai dizer assim, tá lá nos artigos 20 a 30 da Constituição, ele vai dizer, ó, só a União pode fazer leis sobre tais assuntos. Tá? A União, os estados e o município podem fazer leis sobre tais assuntos. Então, ela está dando autonomia, e ao município ainda nós temos a situação do interesse local. Tá? Então, a soberania, ele vai do Estado como um todo, né? Do Estado com E maiúsculo. Essas discussões de conflitos de normas, aí vai depender da autonomia passada pelo texto constitucional. Tá? Vamos pegar um exemplo de autonomia. Nós temos o IPTU, que é um imposto que deve ser cobrado pelos municípios. Está lá no artigo, sei lá qual, da Constituição. Acho que é 150 e alguma coisa. Então, o município ele pode criar uma lei para falar especificamente daquele imposto, que a própria Constituição disse, ó, você tem autonomia para cobrar esse tributo. A questão da construção civil, que foi o exemplo, ó, município, você tem autonomia para legislar sobre o interesse local. Aí nós vamos ter que adentrar o quê? A questão da construção civil, talvez tenha um interesse local, que sei lá, um bairro aqui de Maringá não possa ter prédios, só possa ter casas, ou tem que ter prédios até tais andares. Aí o que? Questão de interesse local, de urbanismo, de urbanização da própria cidade. Tanto que em Maringá nós temos alguns lugares que eles chamam de paisagística, né? Que são umas avenidas com curva e tudo mais. Eu não entendi. É porque aconteceu isso no caso, e eu perguntei isso aí, aí como o Estado é soberano, prevaleceu a lei do Estado e não a do município. Na época, e nesse caso. O Estado, tá? Só tem que fazer a separação se é um Estado com E maiúsculo, tá? Se é o país, ou se é o Estado com E minúsculo, que daí nós vamos estar nos referindo ao Estado do Paraná, ao não, Estado-país. Estado-país. É uma lei federal. E uma lei federal é país, né? É uma lei nacional, uma lei federal. Então, essa é uma lei federal. E eu me baseei na lei federal, contrariando e contradizendo aos órgãos municipais, e deu certo. Baseado na lei federal. Então, nós temos essa distinção, tá, pessoal? Até aqui, alguma dúvida da aula como um todo? Não! Não? Não, tudo certo, professor. Para mim tá tudo certo. Se eu perguntar na prova, que daí eu vou perguntar ali da teoria orgânica e mecânica, todo mundo vai acertar. Não, eu não vou. Não tem problema não. Da distinção de Estado, eu vou acertar que eu já tenho a resposta. A distinção de Estado, segundo Max Weber, hein? Porque aquela concepção de Estado é a concepção sociológica. Olha a pegadinha aí, hein? O senhor está planejando a pegadinha que eu sei. Não. Se eu perguntar a diferenciação, os aspectos que diferenciam o Estado e a sociedade, você vai ter que dar os dois viés, tanto o sociológico quanto o jurídico. Tá?
Uma sociedade, por exemplo, ela não vai ter o quê? Soberania, né? Soberania sobre essa questão de declarar guerra, né? A gente até pode ter aí, talvez, guerra econômica, alguma coisa assim, mas não é lícito, né? O único que detém esse poder é o Estado, que ele detém o poder soberano. Mais ou menos como diz Weber. Certo, gente? Ok. Certo. Beleza, professor. Bom, então, nossa aula de hoje, tá? Eram esses pontos que eu queria estar trabalhando com vocês, tá? Eu vou tentar postar o vídeo da aula ainda hoje, tá? Ver se eu posto o questionamento também, se eu arrumo da semana passada para vocês também, pelo menos. E nos vemos na próxima semana. Um aviso que eu lembrei agora, que eu devia ter dado no começo. Quanto ao nosso grupo de estudos, tá, pessoal? A professora Angélica me falou que o pessoal do marketing ficou de colocar um link para inscrição no site e que vai ficar aberto até mais ou menos o final do mês. Então, terminando o prazo aí, ou no final do mês, ou no mais tardar o mês do mês que vem, a gente começa a fazer as nossas reuniões do grupo de estudo, grupo de pesquisa. Que o Ayrson me perguntou semana passada, eu fiquei de dar um posicionamento. Ok, vamos aguardar o link então, professor. Aí tem que ficar de olho, tá, no site da faculdade. Eu vou acompanhar amanhã também, provavelmente mais fácil olhar amanhã no final do dia, né? Se porventura eu localizar, eu informo vocês. Ok, professor. Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza, tudo certo. Ok, obrigado, professor. Boa noite. Tranquilo, gente? Boa noite, então. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa Até a noite, próxima. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.